Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu tenho uma história incrível para contar para vocês e vocês não podem sair daí. Eu estou aqui com o empresário, o senhor Aristides. Seja muito bem-vindo, senhor Aristides. Obrigado. O senhor Aristides, ele trabalha na área contábil, mas a história deles vocês não acreditam. E eu, para que o pessoal lá de casa possa conhecer um pouquinho melhor quem é o senhor Aristides, conta para o pessoal, quem é o senhor Aristides? Conta um pouquinho a história do senhor. Bom, a minha vida são 73 anos de vida, de família de italianos, nasci no interior paulista, numa grande cidade que hoje deve estar com uns 2.500, 3.000 habitantes. E até os 6 anos eu convivi no campo, no sítio, com meus pais, meus tios, família italiana, meu avô. E quando eu tinha, vivendo ali vivia do campo, plantações, naquela época era muito restrito, mas era economia de subsistência. Qual era a cidade, senhor Aristides? Quintana, estado de São Paulo. São Paulo. Fica mais ou menos 100 quilômetros, nem 100 quilômetros de Marília para frente de Marília, no interior paulista. E aí começamos a nossa vida desde pequeno, com 4 anos, mais ou menos, eu tive um problema de doença muito sério. Eu peguei uma doença que é tétano, que é uma doença infecciosa. Na época era muito difícil, porque, se eu vou dar 68, 69 anos atrás, então, médico não existia na cidade, aí foi passando o tempo, ninguém sabia o que era. Quando meu pai resolveu levar ele para a cidade, num médico em Marília, que teve que pegar, naquela época você pegava um trem, andava não sei quanto tempo para chegar lá, cheguei no hospital, já estava assim, praticamente todo enrijecido, não conseguia mais movimentar boca, perna, braço. E quando chegamos no hospital, que o médico, ele viu de repente a gente, ele levou para dentro, conversou com meu pai e mãe e falou, olha, infelizmente o seu filho está com tétano, num estado avançado, não existe. Se eu der um medicamento, ele não vai suportar com a idade que ele tem e pode ser que o efeito, se não der, ele está morto, não tem aonde mais o que fazer. Mas aí vocês que definem, se eu dou essa medicação, que era, eu não sei se é penicilina, o que era na época, até hoje eu acabei não sabendo. Mas esse médico era um médico muito experiente, ele era um médico que depois eu vim saber, ele era um médico, ele era alemão de nascença, eu acho que ele veio pouco da guerra, logo após a guerra ele veio para a cidade lá do interior, e ele trouxe talvez a tecnologia que nós não tínhamos. Sim. E aí ele aplicou, e ele falou assim para o meu pai, agora você deixa, vai levar ele para o quarto lá, fica lá no hospital, na época nem ficava no hospital, era uma pensão, e ele vai se debater 3, 4 horas. Se ele conseguir sobreviver, senão não tem jeito, já está o que podia ser feito. E, por Deus, eu estou aqui, então eu falo que eu nasci 2 vezes. Que lindo isso. E no dia seguinte eu estava bom, aí voltou lá, deu remédio novamente, aplicou novamente, mas já não teve reação. E aí depois ele continuou sendo médico da família por uns tempos. O meu pai levava cada ano, naquela época, levava lá para fazer exame. Dava um remédio, era vitamina, ele usava muito aqueles remédios antigamente de tomar moção de Scott, era um remédio que era... Hoje a gente sabe que é interessante. E aí começamos, depois com 6 anos mais ou menos, o meu pai resolveu ir para o Paraná. Naquela época estava abrindo o norte do Paraná, o setor de Paraná City, ali próximo, uns 100 e poucos quilômetros de Londrina. E o meu pai foi lá, comprou lá, naquela época adquiria terra para uma empresa paranaense, bandeirante, foi lá, comprou um terreno e foi para lá derrubar o mato, que era só floresta na época. Certo. E nós mudamos para lá, aí moramos um tempo na casa de alguém lá na cidade, fomos para o sítio, moramos naquela época, a casa era de madeira, o chão era de terra, e aí meu pai plantou café, a gente foi vivendo uma vida muito apertada, difícil, porque longe, nós ficávamos mais ou menos 15 quilômetros da vila mais próxima. E o senhor tinha mais irmãos nessa época? Tinha, nós éramos em 5 irmãos. Hoje eu tenho um irmão falecido, mas era uma mulher e 4 irmãos. E eu tinha um garoto, um mais novo, que tem eu, esse que faleceu mais novo que eu, e tem o caçulo aqui agora também já está, que era bem pequeno na época. E começamos a trabalhar, meu pai trabalhava. Então nós começamos a trabalhar muito cedo. 8 anos, 7 anos já cuidava. Isso na lavoura? Na lavoura.
capinar, colher, Sim. plantar milho, feijão, arroz, toda essa era economia de subsistência. Claro. E nós não tínhamos, como a gente morava muito longe da cidade, aí a gente foi crescendo. Meu pai, escola não dava para ir, porque não é hoje que tem escola, naquela época não tinha. E continuamos ali, mas com 2 anos e mais ou menos que nós estávamos lá, o café, meu pai plantou café, estava muito bonito, estava crescendo. Mas veio uma geada numa época lá, nesse ano de 1950, acho que foi 55, veio uma geada, acabou com o café dela. Então, aí meu pai acabou tudo, não tinha dinheiro, não tem, foi trabalhar por dia, que se chamava na época, né, que você ia lá, ganhava o dia para ganhar. E era muito difícil, porque você plantava feijão, você colhia lá, se você sobrava mais alguma coisa para vender, mas não tinha comprador na época, então estragava. Então, aí a gente queríamos ir na escola, meu pai queria que nós, ele sempre teve, meu pai infelizmente praticamente ele sabia ler muito mal, eu não sabia quase escrever, mas ele sempre achava que a gente tinha que estudar. E aí ele pegou os 2 filhos mais velhos, que é a minha irmã e o meu irmão mais velho, e mandou para o estado de São Paulo, um na casa de um tio, um na casa da avó, para estudar. E nós ficamos lá, que eram menores, e ficamos mais um tempo. Ele mandou a gente na cidade, morar na casa de uma pessoa, que era conhecida dele, para a gente ir para a escola, ficar na cidade. Mas não deu muito certo, eu tinha acho que 7 anos, 8 anos, por aí, não dava... A minha mãe também não suportava na época ficar, a família... Aí ele resolveu voltar para o estado de São Paulo. Voltou para Quintana. Aí meu pai foi semeieiro lá no sítio. Trabalhar também com plantação, economia de subsistência, sempre. E aí eles resolveram, com mais o irmão dele, comprar um sítio em Pacaembu, que é uma cidade mais para frente um pouco, que na época também tinha muita questão de lavoura, que na época estava muito forte lá na região, que era amendoim, tinha muita plantação. Fomos lá nesse sítio, ficamos 1 ano e pouco. Não deu certo, porque sociedade com os irmãos também deu algum problema. Aí voltou, foi para outro sítio, também semeieiro. E aí a gente ia na escola durante o dia. Andava 5 quilômetros, 4 quilômetros para ir para a escola. Aí o meu irmão se formou na escola primária, a gente queria estudar, e ele acabou indo para a cidade. Aí que foi difícil, a época muito difícil. Porque... vai numa cidade que tinha 7 mil, na época devia ter 6, 7 mil habitantes, se tivesse muito. Isso onde? Em Pacaembu. Pacaembu. Tá. Mas contando com o município, com as pessoas da área agrícola, então a cidade era bem pequena, e não tinha emprego, não tinha... onde vai trabalhar? Então você sai do campo, o que você sabe fazer? Nada. Nada. Para a cidade. Aí foi para o campo, nem tem emprego, não tem nada. Aí nós fomos... trabalhar de boia fria. Hoje se fala boia fria, que não mudou nada, isso foi poucos meses, aí, 2, 3 meses, porque você não tinha emprego, nós fomos trabalhar de boia fria, pega a marmitinha, bota embaixo do braço e vai para o campo plantar, capinar, colher algodão, amendoim, aquelas coisas que tinha lá. Aí não, como isso aí, fiquei um tempo, aí eu consegui arrumar um emprego na cidade. Aí começou. Aí começou. Um emprego assim, né? Era emprego, subemprego. Eu trabalhei, o meu primeiro emprego foi chapeiro, eu trabalhava no bar. Certo. Eu falo chapeiro hoje, mas na época era assim, eu tinha que limpar, varrer, fazer sorvete, fazer café, fazer tudo. Eu entrava às 6 da manhã, saía 7, 8, 9 da noite. O senhor tinha quantos anos nessa época? Tinha 14 anos, mais ou menos. 13 para 14 anos. Então, na época, assim, chegava fim de semana, eu trabalhava direto, não tinha folga, porque bar eles não paravam. Chegava de sábado, tinha o clube da cidade pequena, formava aquelas brincadeira dançante que eles chamavam lá, e aí eu ia até as 2 da manhã. Então eu entrava às 6 da manhã, saía às 2 da manhã. Tem até negócio de gostar, porque eu não gostava, eu queria estudar. E aí não podia ainda estudar à noite, a gente não tinha condições. E até hoje eu gosto muito desse cantor, é uma história um pouco assim, que não tem nada a ver, mas faz parte da vida, né? Eu chegava às 6 da manhã, eu tinha que chegar às 6 da manhã, porque era padaria, era aquela coisa toda. E eu punho a vitrola, né? Que hoje botava a vitrola, aquele CD, disco não é CD, né? Era disco de vinil. De vinil. Eu botava lá e ficava ouvindo o Nelson Gonçalves. Na época, ele 1960 por aí, ele estava no auge, né? E eu ficava ouvindo ele, e muitas vezes chorando de manhã, querendo, sabe? Mas eu trabalhei pouco tempo. Aí eu consegui outro emprego em outro bar. Que aí eu já só trabalhava durante o dia e não trabalhava domingo. Ah, já melhorou. Já melhorou. Aí deu para ir para começamos
me matriculamos na escola, começamos e aí comecei a frequentar escola de comércio, que se chamava na época, fazer o comercial, que é o que eu queria fazer, contabilidade naquela época. O senhor já queria fazer contabilidade? A gente, na época, era muito... lá, qual era a coisa de você acender um pouco na coisa? Era contabilidade. Era contabilidade, escritório. Você via falar no escritório, era uma coisa assim... A gente achava que era o status. O status do escritório, que beleza. Tá. Mas aí continuei lá mais um tempo, trabalhando no bar, atendendo um dono de um escritório na época do interior lá, na cidade. Ele vinha tomar café. Então ele vinha lá, esse bar pertencia a inclusive era japonês. E ele chegava lá e falava para o Aristides fazer o café para nós. Ele tomava o café, aí depois 11 horas ele vinha lá para tomar a caipirinha dele, ele gostava de tomar a caipirinha. Aí um dia eu pedi para ele falou, olha, você não tem emprego para mim no escritório, eu queria trabalhar no escritório. Ele falou, agora assim não tem, mas assim que surgir. Depois surgiu lá a vaga, saiu um menino que trabalhava, era contínuo. Que era o antigo office boy. Office boy, que a gente fala contínuo, né? Antigo é office boy. É office boy. E aí eu comecei a trabalhar, ia buscar livro. Naquela época, hoje, tudo moderno na área, mas naquela época você tinha que buscar os livros. Era nota fiscal, era talão de nota, era um livro borrador que existia, que o comércio usava. Eu ia andar, buscava, varria o escritório, limpava o escritório, atendia. Já tinha melhorado. Já tinha melhorado o nível. Eu não era registrado, nada, mas o salário era um pouquinho melhor, né? Era um quarto de salário, que o outro nem isso a gente ganhava. Mas eu comecei a trabalhar, aprendi, eu começava na hora que eu tinha folga, ia aprender uma coisa. E tinha uma coisa que hoje até eu agradeço. Um dos donos, eram 2 sócios, um dos donos que cuidava da parte fiscal na época de livros fiscais, ele tinha um problema, eu falo mental, mas aquela pessoa que de repente, eu não sei dizer o nome hoje, que de repente dava um estalo, ele ficava bravo. Bipolar. Bipolar. Eu acho que ele era, eu entendo hoje que ele era bipolar. Então ele sentava na frente, quase na rua, no escritório, e ele lançava, hoje não, era tudo manual, né? Com caneta, você não podia errar. E ele lançava lá o livro fiscais, lançando, de repente... Então o senhor não vai contar. O senhor vai segurar esse de repente aí, para o pessoal que está lá em casa nos aguardar no próximo bloco, que eu tenho certeza que você quer saber o que vem depois desse de repente. Não saia daí, eu espero você. Estamos de volta no nosso segundo bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com o senhor Aristides, me contando uma história, e eu tenho certeza que você ficou, assim como eu, super curioso para saber o que é que vem depois desse de repente, né, senhor Aristides? Senhor Aristides estava nos contando aqui que ele estava lá sentado em frente ao patrão dele, que era uma pessoa brava, né, senhor Aristides? Ele era bastante exigente e bravo, realmente. E aí, conta pra gente. Aí como ele escriturava naquela época manualmente, com tinta, né, caneta tinteiro, que chamava, ele escrevendo. Quando errava, você não podia ter rasuras. E aí, hoje acho que esse expediente ainda se usa, tinha Cândida, que você passa isso. Então ele gritava, falava assim, Aristides, a Cândida. Ele só falava isso, a Cândida. Mas se eu estava trabalhando ali atrás dele, fazendo alguma coisa que, enquanto eu não estava na rua, se eu demorasse assim, por exemplo, 3 segundos, ele dava um murro na mesa. A Cândida! Então, era uma coisa assim que a gente levava um susto e já corria para ele. Então, mas hoje até eu agradeço, porque questão de disciplina, que hoje nós não temos muito, não sei se hoje se isso é bom ou é ruim, mas eu aprendi bastante coisa. Tanto que hoje a gente nem pode fazer isso. Nem pode fazer, mas naquela época eu fazia. E aí, continuei trabalhando, quando meu pai resolveu vir para a Americana. E aí foi lá, pedir a conta, ele ficou bravo de novo, gritou, xingou, falou um monte de...
de palavrões, mas aí ele entendeu, depois ele voltava a si e falava. Vim para a Americana, outro sofrimento, em 1963. Aí começamos a trabalhar no escritório de contabilidade. O senhor estava com quantos anos, mais ou menos, nessa Tinha época? 16 anos nessa época, 17 anos. Aí comecei a trabalhar no escritório de contínuo, aí por intermédio disso, uma pessoa que trabalhava falou que eles estavam montando um escritório, eu fui tomar conta desse escritório, comecei no ano seguinte, 64, trabalhei lá 4 anos. E nesse meio de tempo resolvemos montar um escritório de contabilidade. Eu, meu irmão, mais 2 sócios. E aí o senhor já tinha estudado a contabilidade? Eu estava estudando contabilidade, eu não tinha me formado técnico em contabilidade ainda. Isso em Americana? Em Americana. Tá. Mas aí eu não tinha formado, nós montamos o escritório, continuamos trabalhando, eu me formei 1 ano depois. É porque naquela época podia montar, né? A gente abria mais ou menos, que era mais fácil um pouco do que hoje. Aí montamos o escritório e continuamos trabalhando, continuamos a nossa atividade com o escritório, e estou até hoje, há 52 anos que eu estou lá. Aí saiu sócio, saiu outro sócio, e hoje eu estou praticamente... tive alguns problemas no meio desse período aí, me casei, vem os filhos e venho para adiante. E hoje, aí em 2002 eu tive um problema muito sério, que foi um gerente que eu tinha, que acabou levando 35%, 36% da minha carteira embora. Puxa vida. Aí começamos, tentando recuperar, mas aí o meu sócio, a gente acabou, no fim, resolvemos separar a sociedade. Em 2004 eu fiquei sozinho, mas o escritório em situação difícil. Aí comecei a trabalhar, montar, trabalhava 24 horas por dia, porque com dívidas, muita dívida, vamos trabalhando. Em 2008 eu resolvi mudar, eu tinha um prédio, e está lá o salão ainda hoje, eu tinha um prédio próprio, mas era meu de sociedade, eu resolvi sair. Um amigo meu construiu outro prédio numa esquina onde eu estou hoje, e eu aluguei, na época eu falei com ele, aluguei em 2010, eu mudei para essa nova prédio, refiz o escritório inteiro, e estamos lutando com a crise política e econômica que veio nesse período, e nós viemos trabalhando aí, estamos trabalhando até hoje. Hoje eu conto lá com... eu tenho 230 clientes, mais ou menos, de toda a área. Eu tenho um cliente em Americana, região de Campinas, Piracicaba, Marechal Cândido Rondon, no Paraná, Salvador, na Bahia. Puxa vida. A gente tem uma carteira muito grande de clientes, assim. E hoje temos 60 colaboradores. Então o escritório vai indo bem, graças a Deus, a gente está trabalhando. Sim. Mas tem que trabalhar bastante. Essa é a vida, né? E a gente tem lutado nesse meio de tempo. Eu falo que a nossa profissão requer muito trabalho voluntário. Então, você participava de diretoria de uma entidade nesse meio de tempo. Eu trabalhei muito tempo na apuração da eleição, contando voto, a época que era durante 30 e poucos anos. Até hoje ainda, faz 20 anos eu trabalho na Santa Clara, no Hospital de Americana, que é o Hospital São Francisco, na mesa administrativa, porque... ele é composto por uma entidade sem fins lucrativos, você trabalha. Eu faço parte do corpo de jurado, já faz 40 anos, ainda tem que ir lá. Isso é pouca coisa, 1 vez, 2 por ano. Você tem que participar do júri. Mas a profissão se exige. Eu fui delegado do CRC durante 10 anos. E a nossa profissão, ela requer muitas vezes esse trabalho voluntário. Sim. E até hoje. Agora estou me desligando um pouco dessas atividades, mas eu ainda continuo no hospital. Sim. E continuo como jurado. As outras coisas, eu tinha 5, 6 entidades que a gente fazia parte de uma coisa ou outra, mas hoje eu estou mais pacato um pouco. Tranquilo. Mais tranquilo um pouco, diminuir um pouco, né? O ritmo. É o ritmo. Mas, estou trabalhando bastante ainda, porque eu não consigo também, né? Hoje o que você vai fazer? Você levanta cedo, eu durmo pouco, eu durmo 5, 6 horas por dia no máximo. Eu levanto, acordo muito cedo, 7, 15 para as 8, 10, 20 para as 8, estou no escritório. E aí vai até as 4, 4 e meia, quando aí eu vou para a academia 3 vezes por semana. Mas se não, fico até 5 e meia, 6 horas todo dia. Isso é de segunda a sexta. Senhor Aristides, o senhor falou uma coisa muito interessante, né? Primeiro que fica muito claro, né? Esse espírito empreendedor, essa capacidade do senhor ter sobrevivido, inclusive quantas crises o senhor já deve ter passado, né? Olha, inúmeras, né? A primeira crise que veio, a gente fala crise, que foi em 63, eu estava trabalhando ainda nessa época, não tinha empresa, mas eu já trabalhava, foi a Revolução, né? Que é a militar, que
porte. Eu fiz o tiro de guerra em 65, na época do militar, então eu fiz 1 ano de tiro de guerra. Aí veio passando crise, veio em 67, uma mudança enorme na área tributária, que criaram o ICMS, o ICM, depois passou a ser ICMS. Aí veio o governo militar, foi cedendo o espaço aí na abertura política. Entrou o governo Sarney, que o governo era que foi o Tancredo Neves, que ele não tomou posse, criou-se um impasse ali, uma confusão muito grande, porque você imagina, você sai de um regime militar para um governo civil e ele não conseguiu tomar posse. Aí veio o Sarney com os problemas, aí veio plano verão, não, vai ser plano, tem um plano, não sei o quê, 1000 planos, né, do governo. Aí veio o Collor com planos mirabolantes também, que na época, que é o plano que tomou o dinheiro do pessoal, criaram toda aquela confusão, e a gente vai passando, era tablita, inflação alta. Hoje você vê falar inflação em 2%, 3%, 4%, as pessoas falam que exorbitante. Exorbitante. Né? Na época ali naquele governo que era tablita em cima de tablita, plano em verão, plano não sei o quê, a inflação chegou a 83%, 84% ao mês. Era uma coisa assim absurda, né? E foi passando, veio o governo, aí entrou o governo Fernando Henrique, que criou outro programa, que foi o caso do Real, que também foi crise, só que as crises eram, eu falo assim, que todas essas crises que nós tivemos, e foi muitas nesse período, eram crises menores, ela ficava 8 meses, 1 ano, depois que já começava, os setores começavam a abrir. Agora, aí veio o governo Lula, que ele pegou, aí eu falo assim, que o governo Lula pegou o país numa estabilidade, o mundo realmente também já num crescimento normal. Eu falo assim, céu de brigadeiro, que o país, o mundo inteiro estava bem, porque nós pegamos planos, além dos planos internos, nós temos problema no México, problema na Argentina, problema numa série de países que criaram, que afetava muito o país. E aí, por exemplo, já no governo Fernando Henrique, quando terminou, entrou o Lula, entregou numa época boa, depois veio a crise que ele mais caso foi em 2008, começou, e daí para frente foi mais crise política, todo esse emaranhado de problemas de corrupção, né? 2006 tivemos lá o problema da mensalão, e aí vai acrescentando coisa que você... E a gente vem superando. Agora, e os empresários têm que criar essa resiliência, porque senão não tem sobrevive. Jeito. Eu dependo do empresário. Sim. A empresa de contabilidade, ela faz. Quando o empresário sente, ele é o primeiro que sente. Quando o empresário vai sair da situação de crise, a gente é o último a sair, porque... e ele tem que se reinventar. O tempo Mas todo, quebrou né? muitas empresas. Olha, vou dizer para você que nesses 5 anos, eu tinha empresas que tinham 100, 150 funcionários. Na época, no auge da crise ali, da Dilma, no impeachment, daquele um pouco depois, caiu para 15. Tem empresa que sofreu mais, outras sofreu menos. Mas, de modo geral, todas as empresas sofreram. Foram impactadas, Foram impactadas pelo problema político e econômico. Sim. E uma coisa que o senhor falou, que eu acho que vale a pena a gente destacar, inclusive para quem está nos assistindo aqui. O senhor fala sobre essa necessidade, né, de trabalhar muitas vezes sem receber. Que é essa questão dessa prestação de serviço de uma maneira filantrópica, né? De uma maneira até voluntária. Isso é voluntário. Realmente a nossa profissão, ela requer isso. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, para esses profissionais agora, né, que estão chegando enquanto contadores, porque nem tudo é dinheiro. E esse networking na nossa área, nessa área, né, de vocês da contabilidade, é extremamente importante. Sem dúvida. Eu acredito que a nossa profissão, eu falo que ser contador, trabalhar na nossa profissão, não é uma profissão, é um sacerdócio. Em primeiro lugar, você trabalha, lógico que vem resultado, você ganha, você tem que ganhar dinheiro para você subsistir. Mas não é... E você tem que trabalhar a profissão, você tem que se dedicar muito na profissão. Sim. E isso faz parte da profissão. Todas essas entidades, você trabalhar, ajuda no network. Lógico, eu tenho grandes amigos que eu conheci nessa área, trabalhando. Uma rede de relacionamento. Rede de relacionamento, isso é importante, que sempre, no fundo, indiretamente, ela traz benefício. Sim, portas se abrem. A porta se abre, você mantenha um ambiente bem legal para podermos, assim, angariar clientes. Sim.
Porque você acaba conhecendo essa pessoa num trabalho voluntário, aí ele indica, é uma corrente. E além disso, eu acho que a nossa profissão não é a nossa profissão, eu acho que hoje está ficando mais difícil. Eu não sei se é a vida agitada, corrida, falo porque eu trabalho no hospital lá em São Francisco, eu faço parte, que o trabalho não é muito, a gente vai lá 2 vezes por mês. Sim. Eu que tenho o provedor, tenho o diretor hoje que toma conta, então a gente vai muitas vezes auxiliar. Mas eu vejo que os mais jovens hoje não estão querendo pegar mais isso, não estão querendo assumir essas coisas. E talvez a vida corrida, e a gente não consegue... É uma nova geração que também precisa estar atento a isso, né? Precisa estar atento. Para que possa, né, ter uma história para contar, não é verdade? Eu acho que tudo isso faz parte da vida do ser humano, da convivência. Sim. Você trabalhar para o próximo sem pensar, muitas vezes, em resultado financeiro. Muito bom. E é a mesma coisa, eu falo assim que é uma das que eu faço até hoje, faz 40 anos, mais de 40 anos, já nem sei, é a questão eu faço parte do cubo do júri. E de vez em quando você vai lá. E é um negócio assim, se você vai muito, muito difícil. Sim. Porque todo mundo fala quando vê, não, porque faz isso, porque aquilo outro, a gente fala. Lá é diferente. Mas a hora que você chega lá, você vê a desgraça de um lado e a desgraça do outro. E você tem que ali, ali você dá seu voto, porque ali você está condenando ou você está absolvendo. Então, são trabalhos que você faz e ninguém quer. Eu estou lá há 40 anos, eu quero sair, na época o juiz, pelo amor de Deus, não sai, que hoje as pessoas, ninguém quer, porque isso é um encargo. Mas faz parte da profissão. Muito bom. Senhor Aristides, foi muito bom ter o senhor aqui. Eu ficaria aqui horas conversando para escutar muito mais a sua história, mas a gente sempre reserva um minutinho final para que o nosso entrevistado possa olhar para aquela câmera. Agradeço as pessoas a quem o senhor quer agradecer. Nessa câmera aqui, ó, o senhor fique à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus por até agora ter me dado saúde e condições. Agradecer a minha família, agradecer a todos os meus amigos e todas as pessoas que conviveram comigo todo esse tempo. Graças a Deus que a gente conquistou amigos, nunca conquistei inimigos. Agradecer vocês pela oportunidade de falar. A vida é uma coisa simples, a minha vida é simples, não tem nada, é normal, mas foi vivida. 73 anos que eu vivi e acho que hoje eu posso me considerar assim uma pessoa feliz, tranquilo e ainda estou trabalhando. Espero que ainda possa dar alguma coisa em prol da nossa sociedade. E o senhor é uma inspiração para nós, né? Porque hoje a gente vê muita gente aí que com 20... não está muito afim, né, de trabalhar, né? Mas posso falar para você, terminando, né? Mas eu acho que assim, o trabalho é uma das melhores coisas que Deus pode ter inventar na face da terra. É uma coisa que nos faz bem. Então não tem nenhum problema de trabalhar, não. E posso dizer que tranquilo, que não deixa ninguém doente e não mata ninguém o trabalho. Muito bom. Senhor Aristides, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu aproveito esse momento para agradecer também o Salão de Cabeleireiros da Cláudia Costa, a Isa, minha maquiadora, que vocês, meninas, sempre são incríveis. E muito obrigado para você que ficou até aí conosco. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.